Rapaz, boa noite. Vixe, estou no lugar certo, né? Rapaz, boa noite. Agora sim. Aqui no final é melhor, né? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos 4:35. Marcos 4:35. Amém. Vamos ler juntos? Marcos 4:35. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler junto? Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Próximo. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Só até aí. Feche os teus olhos no teu lugar. Vamos orar por esse momento. Vamos sagrando ao Senhor. Nós aquietamos agora dentro de nós a nossa alma, os nossos sentimentos, as dúvidas que carregamos, os pensamentos que temos que não vêm de Ti. Que em nome de Jesus todos sejam silenciados agora no nome de Jesus. Que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua voz, que o nosso coração esteja sensível à Tua presença. Em nome de Jesus, que a nossa mente seja cativa à Sua mente, os seus pensamentos. Nós damos uma ordem a toda tempestade emocional. Aquiete-se agora. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Pai, fala aos nossos corações. Esse é o nosso anseio. Esse é o nosso desejo essa noite. Nós não viemos a esse lugar porque queremos ouvir algo que nos agrade. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos falar. E eu começo por mim, Senhor. Que em nome de Jesus a minha vida seja alinhada à Tua vida, aos Teus caminhos, em nome de Jesus. Que eu não venha falar de mim mesmo, que eu não venha pensar de mim mesmo, que eu não venha agir de mim mesmo, mas que seja do Senhor, que seja do Senhor para o Teu povo, pois de mim eu não tenho nada a oferecer a ninguém aqui. Eu me esvazio nesse momento e peço mais de Ti sobre a minha vida. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor no seu lugar. Como foi ministrado no louvor, durante essa semana, eu conversei com algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas. E na semana passada, também, nas 2 semanas seguintes. E o discurso era o mesmo, cada um em sua respectiva área, cada um em sua esfera diferente, seja na profissional, seja na escola, seja na igreja, seja em casa. Todos estavam passando por momentos e processos individuais que nos colocam em um processo coletivo, em um processo onde o Senhor espera de nós um amadurecimento, onde o Senhor espera de nós uma resposta correta à pergunta que Ele vai nos fazer. A pergunta é: você vai permanecer fiel?
aflições. Por quê, querido? O que nos separa? O que separa o crente e o cristão verdadeiro daquele que não é o momento da aflição, é o momento da escassez, é o momento da dificuldade. Você quer ver se alguém é íntegro de verdade? Veja a resposta dessa pessoa em meio aos tempos difíceis. Veja como essa pessoa se comporta e se porta quando ela é pressionada. Eu acho que o Paulinho vai ter que voltar, hein? Será que vai ficar assim? E aí? Se não ficar assim, Paulo volta. Amém? Foca aqui, em nome de Jesus. Então, o que separa uma pessoa do santo e do profano é o dia mau. Como ela vai se portar, como é que ela vai se comportar nesse dia? Ela vai permanecer fiel ao Senhor ou ela não vai permanecer fiel ao Senhor? Por quê? Nós temos uma história, uma parábola na Bíblia, onde Jesus ele fala de uma casa que ela é construída sobre dois alicerces, sobre duas bases. Uma ela é construída sobre a areia e a outra ela é construída sobre a rocha. Mas o que é que essas duas elas têm em comum? Elas são casas e o vento vem sobre elas, o dia mau vem sobre elas, as dificuldades vêm sobre as duas. Mas qual é a casa que permanece de pé? Aquela que está firmada na rocha. E isso revela muito também sobre a nossa vida, como nós nos portamos aos dias difíceis, como nós respondemos ao dia difícil, ao dia mau. Quando você olha para a sua conta e lá está zerado, então só tem aquele centavinho que não dá para comprar nem um biriri, nem um confeito de hortelã. É nesse dia, é nesse momento, aonde você vai precisar dar essa resposta que o Senhor espera de mim e de você como cristão. Você vai permanecer fiel? E essa noite, o Senhor ele ministrou muito no meu coração, não só essa noite, essa semana, sobre tempestade. E esse é o tema dessa ministração hoje, esse é o tema da nossa conversa: lições para uma tempestade. Nesse versículo que nós acabamos de ler, fala que Jesus, ele estava simbolicamente vivendo o mesmo contexto que nós. Eles deixaram a multidão, Jesus e os discípulos, e eles foram em direção ao lago, segundo essa tradução aqui, na minha mesma tradução. E aí, nesse lugar que eles estão no barco, começa a se levantar sobre ele uma tempestade, um vendaval, e o barco começa a se encher de água. E nós estamos vivendo exatamente esse contexto. Nós deixamos a multidão, nós deixamos em alguns momentos aqueles que nos cercavam, que nos arrodeavam, e começamos uma nova jornada. Só que, será que nós ouvimos mesmo a voz do Senhor? Esse é o questionamento que fica. Será que nós estamos de fato no caminho certo? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Esses são os questionamentos que se levantam em meio à tempestade. Esses são os questionamentos que uma alma em crise ela encontra. Talvez você, assim como eu, tenha se encontrado nesse lugar de se questionar, meu irmão, até chegar aqui agora que está falando para você. Muitos questionamentos vieram sobre a minha mente, e todos mentira, e todos repreendidos, em nome de Jesus. Mas assim como você, eu sou ser humano. Assim como você, eu também tenho falhas, eu também tenho aflições e passo por dificuldades. Então, desconstrua essa mentalidade de um pastor super-herói em nome de Jesus, porque aqui você não vai encontrar. E o que é que Jesus ele estava querendo ensinar para os discípulos dele nessa história, nesse contexto, nesse momento da vida deles? Se você for voltar um pouquinho lá em Marcos, até talvez no capítulo 4, onde eles estavam junto com a multidão, Jesus ensina sobre algumas parábolas. São elas: a parábola do semeador, a candeia, a semente que cresce sozinha e o grão de mostarda. Todas essas 4 parábolas falam de você ter uma fé que cresce por poder de Deus e está fora do controle humano. Eu posso citar alguma aqui, do grão de mostarda. A semente do grão de mostarda, Jesus fala que é uma pequena semente, que se nós tivéssemos
como de um grão de mostarda, nós iríamos ao monte, imagina, a Serra da Barriga, sai daqui e vai para a Serra dos Frios. Foi mais ou menos isso que Jesus disse, se tivéssemos a fé como um grão de mostarda. Então, é nesse contexto que esses caras eles estão, eles ouviram tudo isso, eles vivenciaram o ensino teórico de Jesus sobre todas essas coisas, sobre você confiar no Senhor acima de tudo, sobre você permanecer firme no Senhor, fiel no Senhor, acima de todas as situações, mesmo quando a sua vista, mesmo quando os seus sentimentos, eles dizem o contrário. Foi isso que eles ouviram. Parece ou não com a gente? Eu acho que só algumas pessoas, né? Porque tem gente que está vivendo ainda dentro da bonança. Daqui a pouco vocês vão passar pela tempestade também. Se preocupe, talvez você ficou no monte e a multidão, né? Tá. Aleluia, uma arte aí, ó, glória a Deus. Lições para uma tempestade, é isso que o Senhor deseja nos ensinar hoje. E como eu falei, o Senhor ele espera de nós uma resposta favorável, porque nesse contexto de barco só está inserido quem é discípulo. Jesus não levou a multidão com ele, como eu falei aqui, ele deixou a multidão para trás. Então, querido, se você está vivendo esse contexto, você pode e deve se alegrar, porque você é um discípulo. E eu não estou falando daqueles que estão passando por processos ou dificuldades porque foram infiéis e desobedientes ao Senhor. Eu estou falando daqueles que obedeceram ao Senhor e por causa da obediência eles entraram naquele barco que levou eles para a tempestade. Eu estou falando daqueles que foram submetidos a essas dificuldades e aflições pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não estou falando daqueles que ficaram para trás, no monte. E essa noite o Senhor deseja revelar para nós lições do que nós devemos fazer em meio à tempestade. Quem quer saber? Amém. Aleluia, então estou no lugar certo. Abram comigo em Josué 1:7. Quando forem achando, vocês vão dando amém ali. Sei que tem gente ainda procurando. Josué 1:7. Lá no comecinho. Quinto, sexto livro. Amém? Vamos ler? Vamos ler até o 9, tá? Que é bem conhecido e famoso. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que você andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Entrando no 9 agora, né? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Eu acho que só com alguns aqui isso vai acontecer. Eu acho que estou dando amém. Brincadeira, tá? A primeira lição que nós precisamos entender para uma tempestade é que nós não podemos nos desesperar. Não se desespere. Esse é o conselho do Senhor. E o que é que isso fala comigo, Jamerson? De não se desesperar. Como é que eu preciso agir? Como é que eu preciso reagir? Qual é a minha resposta? Você não pode perder a fé, porque isso fala de não perder ela. Fala de entender que durante o caos da tempestade, o lugar mais seguro daquele barco é aonde Jesus está, no barco. Em meio à tempestade, o lugar mais seguro é o barco.
Porque Jesus está lá. Não é porque nós confiamos na segurança do barco. Não, no meio da tempestade do barco ele pode muito bem naufragar, como aconteceu com o Titanic. Não foi nem uma tempestade, mas ele naufragou. Que diziam que era o o barco dos barcos, lá no fundo do oceano. Mas, nesse contexto, o lugar mais seguro é no barco. Por quê? Porque Jesus ele está no barco. E aonde ele está, ali há segurança para mim e para você. Se nós obedecermos a Ele, se nós formos fiéis a Ele, naquele lugar que Ele estiver, é o lugar mais seguro da terra. Ah, mas você não entende. A minha empresa está indo à falência. São muitas contas, são muitas dívidas. Você não entende. Na minha casa eu tenho muita despesa, eu tenho muita conta para pagar. Ah, mas é muito difícil eu viver sem nem conseguir ganhar um salário direito. Imagina agora que Deus me pediu esse emprego, que Deus me pediu para entregar. Meu Deus, como é que vai ser? Querido, o lugar mais seguro ainda continua sendo o barco. O barco fala de obediência, de ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque foi Ele quem chamou os discípulos para estar no barco. A palavra fala que eles foram no barco, Jesus estava lá com eles. Esse é um lugar mais seguro para você. Permaneça obediente a Ele, não se desespere. Por mais que ele esteja dormindo, por mais que o Senhor, parece que o Senhor não está vendo a sua dor e a minha dor, ainda permanece sendo o lugar mais seguro. E esse versículo que nós lemos de Josué 1:9 é bem famoso, né? Mas ele é aplicado justamente nesse contexto que nós estamos vivendo. Josué estava vivendo um contexto muito parecido com o nosso, onde Moisés morre, onde Moisés é recolhido pelo Senhor e ele é levantado para poder conduzir o povo até a promessa, até a terra de Canaã. E ele começa a olhar para ele, olhar para as limitações. Não, eu sou só um menino, eu só tenho 25 anos, eu vou pastorear uma igreja linda, grande, maravilhosa, que vai alcançar e tocar esses 4 cantos dessa terra em nome de Jesus. É nesse contexto que Josué está incluso e ele começa a olhar para dentro de si. Meu Deus, eu não sou capaz. Podemos pensar dessa forma. Vai ser difícil. Eu não vou conseguir. Será que o povo vai me ouvir ou entender que eu estou recebendo algo do Senhor? E é nesse contexto que o Senhor fala para ele: seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ah, querido, essa é a certeza que Ele nos dá. Ele não nos dá a certeza de liberdade e de aflição. Ele não está dizendo que a aflição vai acabar, que vai passar, que você vai ser tirado nesse momento porque está doendo muito. Ah, é porque o bichinho está chorando, a bichinha está sofrendo. Não, Ele nos dá a certeza de que Ele vai estar conosco em meio às nossas dores, em meio às nossas aflições, em meio ao nosso dia mal. E no dia que a gente achar que estamos sozinhos, que não temos ninguém ao nosso redor, Ele vai estar conosco. É a promessa. Ele fala isso para Josué. Nós precisamos aprender a nos mover por fé. Eu sei que obedecer a Deus é loucura para alguns, irmão. Eu sei que alguns vão olhar para você e vão dizer: você está ficando doido agora. Agora endoidou, é crente, agora fala só de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, vai descende, né? Vai saindo daqui para o Recife, que não foi nem para Laje, chamava direto para ir para Laje, está saindo daqui para ir para o Recife. Olha, vai dormir nada mais. Meu Deus, doidou, estou maluco. Agora fala em santidade, que quer se guardar até o dia do casamento, e que não quer errar mais, não quer mais pecar, não quer ficar em fornicação. Olha que cara doido, virou gay. É o que eu falo. Mas deixa eu te dizer, ainda vale a pena sofrer por Ele. Jesus ainda é digno do meu e do seu esforço. Jesus ainda é digno do nosso sacrifício, igreja. Nós não podemos desanimar, nem deixar ser abalados pelo que estão falando de nós.
Porque a única opinião que importa é a opinião do Senhor. É loucura para o mundo obedecer a Deus. É ser extremo, é ser religioso nos dias de hoje, onde as pessoas são cada vez mais legalistas, onde as pessoas cada vez mais estão abandonando e apostatando da fé. É ser extremo, é ser religioso obedecer a Deus. Olha como ele está sendo religioso. Olha como ela está sendo religiosa. Esse é o comentário que o mundo tem a fazer a nosso respeito. Mas deixa eu te preparar para isso. Isso vai acontecer talvez com uma intensidade maior. Mas qual a resposta que você vai dar? O que o Senhor espera de mim e de você é: não se desespere, pois Ele está conosco no barco e lá é o lugar mais seguro que existe. Não tem mais volta, querido. Foi ministrado aqui no louvor. Lembre-se de onde o Senhor tirou você. Lembre-se do pecado que você cometia, de onde o Senhor resgatou você. E de fato o Senhor nos resgatou. Mas deixa eu te dizer, não tem mais volta. Não tem mais volta. Talvez nesses dias o pensamento seja: eu queria voltar, viver aquilo era tão bom. Eu queria voltar para o Egito, comer cebola, comer os lábios. Era isso que a geração que estava no deserto falava. Era tão bom quando eu ia para aquela festinha, que eu usava aquelas paradinhas. Eles ficam rindo, né? Eles ficam rindo, é pior. Mas era tão bom, é isso que a gente pode pensar. É isso que as nossas emoções elas podem questionar. Era tão bom, porque eu não posso voltar a viver? Era tão gostoso. Deixa eu te falar mais uma vez: não se desespere nem dê lugar a isso. Porque o dia mau, ele vai se levantar e está se levantando contra aquele dia bom. Mas se você entender a verdade que Jesus, Ele continua sendo o centro, Ele continua governando, Ele continua no controle da minha e da sua história. Se você entender todas essas coisas e só se render à vontade dEle, se dobrar à vontade dEle, eu posso dizer: você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai dar a resposta correta ao Senhor. Você vai estar se colocando no lugar de filho fiel, de servo bom e fiel. É o que a palavra fala. É o que Jesus fala, que naquele dia Ele vai encontrar alguns que Ele deu 5 talentos e que multiplicou. Ele vai dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. É isso que nós precisamos entregar ao Senhor, essa é a resposta. E essa é a primeira lição. Para uma tempestade, não se desespere. Jesus continua sendo ainda o maior lugar de segurança da nossa alma, o nosso lugar de refúgio. O segundo conselho está lá em Atos capítulo 27. Senti saudade de uma guitarrinha aqui agora. Bora por outro guitarrista nessa igreja. Obrigada. Só minha esposa crê, né? Meu Deus. Nenhum guitarrista quer gerar outro guitarrista. Amém, gente? Vamos ler? Vamos ler uma quantidade boa, tá? Se preparem. Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhar ali e aqui também. Posso? Amém? Vamos lá? Por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estavam perto da terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas da praia. Por isso, lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo, dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente no
os marinheiros abaixaram o barco salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco e o deixaram à deriva, do barco salva-vidas, e o deixaram à deriva. Só até aí. A segunda lição para uma tempestade é: não dê o seu jeitinho. Quando nós estamos passando por momentos de aflição e de dificuldade, qual é a nossa tendência? Quando a gente está, vamos dar um exemplo, estamos financeiramente na peneira, está difícil ali, está fácil. A nossa primeira reação, a reação mais lógica, principalmente dos homens casados, que querem resolver tudo, é: vou dar o meu jeito. Mulher, segura as pontas em casa, está faltando, está chegando a hora de faltar aí desse armário, segura aí que eu vou dar o meu jeito. E aí o que a gente faz? A gente começa a correr atrás. Como nós somos crentes, entendemos que precisamos continuar fiéis ao Senhor, livre de corrupção, livre de tudo aquilo que não vem de Deus para a nossa vida, a gente busca maneiras legais de ganhar dinheiro, maneiras honestas de ganhar dinheiro. Só que quando a gente faz isso sem uma palavra de Deus, talvez nós entramos num lugar chamado infidelidade. Quando nós começamos a trabalhar e a querer fazer pela nossa força, pela nossa capacidade, aí, querido, nós podemos entrar e cometer o pecado da infidelidade ao Senhor. Nós possivelmente entramos naquilo que é contrário a esse conselho que Deus ele tem para a nossa vida. Nós possivelmente queremos dar o nosso jeitinho brasileiro, né? Não, vou ajeitar um negócio aqui, vou ajeitar um negócio ali, mas a verdade é que o Senhor ele espera que nós venhamos confiar nele. A verdade é que o Senhor ele deseja que nós venhamos esperar por ele, esperar com que ele nos dê a estratégia financeira. A palavra de Deus é clara: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. E quando você quer dar o seu jeitinho, o Senhor deixa de ser o edificador da sua casa, Ele deixa de ser o alicerce da sua casa. Você começa a construir e levantar a sua casa na areia, sob um alicerce que não é firme, que não é confiável. A palavra do Senhor também fala que uns confiam em carros e em cavalos, mas eu confio no Senhor. Nós precisamos entender o conselho de Davi. Uns confiam em carros, uns confiam na sua própria força, uns confiam naquilo que o poder humano pode nos dar, mas nós precisamos escolher confiar no Senhor. E nesse contexto aqui, é o que acontece com esses homens. Deixa eu te colocar nessa história, talvez você não entendeu. Talvez você já leu Atos, mas não entendeu. Ou não lembra, né? Eu só peguei um pedaço, só peguei 5 ou 6 versículos. Nesse contexto, Paulo, ele está sendo levado para Roma. Ele já está no final da sua carreira, ali, nos últimos anos da sua vida. Ele já tem pregado o Evangelho em várias cidades, em vários povoados, em várias regiões. Ele já tem vivido muita coisa. Ele já é um homem maduro na fé. E aí ele dá o conselho a esses homens que estavam transportando ele de navio. Ele fala que não era prudente viajar sob certas condições. E esses homens, eles não escutam Paulo. Eles não escutam o conselho de Paulo. E aí eles permanecem. Eles continuam na viagem. Até que uma forte tempestade se levanta sobre eles. Uma tempestade que era diferente, talvez dessa que a gente está passando. Eles foram desobedientes, eles não ouviram o conselho do Senhor sobre a vida dele. E aí o que acontece? Quando chega nesse ponto da história,
eles começam a lançar uma sonda para ver a profundidade do navio. Eles estavam à deriva no mar. Eles estavam perdidos no mar. Imagine, meio à tempestade, eles estavam à deriva. E eles começam a lançar a sonda para ver. Então, qual a profundidade que nós estamos? Eu acho que a gente está chegando numa praia, após alguns dias. Nós estamos chegando numa praia. Eu tenho certeza disso. E aí começa a lançar a sonda. Vê e checa, tem 37 metros de profundidade. Depois, mais à frente, eles lançam de novo e começam a ver que está mais raso, que agora 27 metros. E aí, acreditando nisso, imagina, homens experientes. Porque se você ia navegar naquela época, tinha que ser experiente, você tinha que conhecer o mar, você tinha que conhecer das condições climáticas. E aí, aqueles homens experientes, eles começam a querer pegar o barco salva-vida do navio para evitar bater nas pedras. Só que Paulo já tinha dado um conselho atrás, eles não ouviram, enfrentaram a tempestade. E agora, Paulo ele dá um segundo conselho para esses homens. O segundo conselho é: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Porque nesse contexto aqui, Paulo ele tem uma visão, ele fala abertamente para aqueles homens que Deus tinha falado com ele, que só o barco ia se perder, mas a vida deles ia ser preservada. Só o barco ia se perder no mar. E o que é que aqueles homens experientes em navegação, homens talvez de confiança do Império Romano, eles fazem? Homens que têm habilidades. Eles escutam um homem que não tem experiência nenhuma em navegação. Eles cortam, a palavra fala. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vida e deixaram a deriva. Eles deixaram simplesmente o barco salva-vidas para lá, aquilo que possivelmente poderia salvar a vida deles. Eles não deram o jeitinho deles. Homens ímpios. Eles estavam vendo o poder de Deus sendo manifesto em meio àquela situação desesperadora na tempestade. Só que o que me acontece conosco? Quando o Senhor diz: ei, corta teu barco salva-vida, abandona tuas pontes com o passado, abandona a tua segurança para me seguir, o que é que nós fazemos? A gente é o primeiro a estar no barco e se empolga. Chega nem com a espinha já funda. Por que desobediência, querido? Se o Senhor ele te pediu algo, se o Senhor te pediu alguma coisa que parece loucura aos seus olhos, entregue. Não fui eu, não foi a pastora, não foram os diáconos, não foi o seu discipulador, foi o Senhor quem te pediu. Então, se Ele te pediu, Ele também se responsabilizará pelas consequências. Pois Ele é fiel, Ele é justo. Não dê o seu jeitinho. Não dê. Não queira fazer na sua força, na sua capacidade, porque você vai se frustrar. E depois sabem quem é a culpa? É de Deus. Na sua cabeça. Na sua cabeça depois a culpa é de Deus. Não, mas é porque eu estou seguindo a Jesus. Não está nada. Você está em desobediência. Você está vivendo períodos de aflição, porque você está em desobediência. Corte as cordas do barco salva-vida, diz o Senhor, porque a sua segurança precisa estar nele, naquele que te chamou, naquele que te comissionou, naquele que te tirou do pecado e que te deu uma nova vida. Pare de confiar no que os seus olhos veem. Pare de confiar naquilo que você sabe. Aqueles homens sabiam. O que tinha que fazer era imprudente, querido. Arrancar o barco salva-vida era uma imprudência. Era uma maneira que eles tinham de escapar. Mas eles cortaram as cordas. Eles ouviram um homem que não tinha essa experiência toda aos olhos deles, porque eles criam que aquele homem era um homem vindo da parte do Senhor. E nós somos convidados, chamados a confiar no Senhor, mesmo em meio a esses momentos mais difíceis da nossa caminhada. Nós somos chamados a viver o sobrenatural em meio a um tempo de caos. Não é só aqui, o mundo vai viver o caos, já está vivendo. Eu creio que já está vivendo o caos. Mas nós somos aqueles que são chamados a viver o sobrenatural em meio ao caos.
é no meio desse caos que o milagre ele se manifesta. Pensa comigo, se não tem um aleijado, não tem milagre. Se não tem um cego, não tem milagre. Se não tem uma mesa que precisa de provisão, não tem provisão. Então é em meio a esse cenário de caos que o milagre ele acontece. Porque o caos é a matéria-prima para o milagre, para a glória de Deus ser manifestada de uma forma miraculosa, maravilhosa. É nesse momento da história que o Criador, que o Redentor, que o Salvador, ele entra e nos tira do poço de atoleiro, do poço de lama e firma os nossos pés sobre uma rocha. Esse é o segundo conselho, a segunda lição que o Senhor ele tem para nossas vidas em meio à tempestade. Mas existe um terceiro. Quem quer saber? Amém. Esse mesmo versículo que nós lemos. Nós vamos ler só o final. O 30 e... Atos 27 dele. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. O terceiro conselho, a terceira lição que o Senhor tem para as nossas vidas é o Senhor quem produz o escape. Essa última lição eu não vim pronto para isso. O Senhor ele foi me entregando enquanto eu estava aqui em adoração. E o que era que vinha na minha mente enquanto eu estava orando nesse momento? É um contexto de pecado. Porque em meio ao dia mal, a tendência para a gente ser inflexível, ou no caso flexível para o pecado, é maior. É mais fácil você pecar no dia mal. É muito mais fácil você ceder aos princípios, você deixar a corrupção entrar, você soltar uma mentirinha, você acabar pensando mal do Senhor, você acabar falando mal de alguém. É muito mais fácil nesse dia do que quando está tudo bem. E eu sei em meio às suas aflições, em meio aos seus problemas, tem cometido pecado, tem errado contra Deus, tem pecado contra o Senhor, tem deixado de honrar o Senhor. Mas eu estou aqui para te dizer que é Ele quem vai produzir o escape. Nessa situação que nós estamos, gera uma pressão interna, onde alguns podem até adoecer, onde alguns podem até se sentir mal fisicamente. Mas deixa eu te dizer, é Ele quem produz o escape. E nós precisamos reconhecer para onde Ele está apontando. Vou te dar uma situação que eu ainda estou orando a respeito. Esses dias eu fui comprar algo, não importa o que, coisa de comida. Não vou dar detalhe não, porque pode se for. Fui comprar comida, que pesa, coloca no quilo. E aí o que acontece? Eu cheguei lá, bota 1 quilo aí pra mim. Só que, por eu ser muito gente boa, com quem estava colocando, isso não aconteceu isso aconteceu algumas vezes. Por eu ser muito gente boa, as pessoas elas querem retribuir. Não, eu vou fazer aqui, deixa aí comigo, eu bota 1 quilo, pesa na balança, depois que pesa, tira a etiqueta e bota mais alguma coisa. Como isso me constrangeu? Como isso me deixou mal? Coisa de assim, besteira. Só que eu não falei nada. Por que eu não falei nada? Porque eu não queria confrontar a pessoa. Não era por isso. É porque eu sei que talvez se eu falasse algo, o gerente e o superior iria ver e aquela pessoa iria se prejudicar. E aí, o que fazer numa situação como essa? Eu não quero pecar, eu não quero que ele balança desonesta, eu não quero que você bote nem 100 centavos, mas eu pedi 1 quilo, eu vou
pagar por 1 quilo. E aí se acabou. É ser honesto até esse ponto. Mas e aí? O que fazer nesse momento? O que fazer? Se eu falar, talvez o cara perca o emprego dele. Porque se ele faz isso comigo, talvez faz com outra pessoa também, né? E aí o gerente já fica de olho. Pode até dar justa causa isso. Então, a gente fica nessa, né? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Deixa eu te dar a resposta. A resposta que o Senhor veio sobre a minha vida e falou: é Ele quem dá o escape. É Ele quem vai nos dar estratégias nesses momentos para que a gente possa se sair da lama sem sujar as vestes. Terça-feira eu estava na mesa e o Luan levou um poema, que é uma música, é um hip hop, A Graça da Graça, onde a gente vive, onde a graça ela vive em meio à lama sem sujar as vestes. Para quem não sabe, é um animal que tem uma canela muito comprida, e aí ela vive na lama, só que ela não suja as penas, ela não suja, ela é branca, ela não se suja. E o Senhor, Ele espera a mesma coisa de mim e de você. A gente precisa aprender a viver em meio à lama, mas sem se corromper com o pecado, sem se deixar ser influenciado pela influência do maligno. E é nessas horas que Ele, somente Ele, vai produzir o escape. E é necessário a gente reconhecer onde está esse escape. É necessário a gente reconhecer quando as nossas emoções elas estão acusando. Oh, tu está trabalhando demais. Oh, tu está estudando demais. Tu está fazendo demais. Tu deveria parar nesse momento. É necessário você entender. Quando está apertando, quando o carro está apertando. E reconhecer aonde é que está o escape. Talvez o escape para um seja: deixa esse trabalho, deixa esse estudo, deixa isso, abandona isso, porque isso vai te adoecer. Talvez para outros o escape esteja no jiu-jitsu. Professor, aí, né? Talvez o escape para outros esteja em jogar uma bola, em, sei lá, sair com as meninas para fazer uma adoração às mulheres, em desabafar e conversar com alguém. Mas é necessário nós reconhecermos o escape de Deus na nossa vida nessas horas. É necessário para que a pressão ela não venha nos matar ou nos fazer pecar. É necessário, querido, porque em meio à tempestade é desesperador, em meio ao dia mal é desesperador. E somente o escape que o Senhor produz vai te trazer alívio. Lembra da lição anterior? Se você tentar dar o seu jeitinho, nada vai acontecer. Mas se o Senhor, Ele vier, Ele intervir, ali você vai receber o alívio e a segurança que nós recebemos em meio à tempestade, em meio ao dia mau. Feche os seus olhos no teu lugar.